Olá, uma live surpresa aqui, uma live bem rápida, objetiva, com uma mensagem para potencializar a sua vida. Deixa eu colocar aqui o tema, o que a gente vai falar hoje de uma forma bem rápida, enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou. Não estava nem programado, vou fazer bem rápido mesmo, porque depois tem um compromisso. Mas eu senti muito forte no coração de vir aqui trazer essa mensagem. Acredito muito que porque na segunda-feira a gente inicia a nossa turma da Mentoria Eleve, e aí já vou me conectando com tudo que a gente vai trabalhar, com a profundidade de tudo aquilo que a gente vai trabalhar. E aí as informações ficam muito mais latentes, e eu acredito muito que quando o nosso coração grita por algo, é essencial a gente fazer esse movimento, e ele gritou para que eu fizesse essa live agora, mesmo bagunçando um pouquinho a agenda, mesmo com o tempo que daqui a pouco tem o compromisso, mas eu decidi ouvir o meu coração, e é sempre importante a gente dar esse passo. Não é sobre também não sermos conscientes daquilo que fazemos, porque sim, a gente precisa ter consciência, é importante ter ordem, organização, mas é importante também a gente ouvir quando o nosso coração traz uma mensagem, traz algo que é muito forte, e é essencial não deixar o racional falar, não, Su, você tem compromisso daqui a pouco, não, mas tem isso, porque aí muitas vezes é o medo, é a escassez, são as travas que a gente vai aprendendo durante uma vida toda. E aí, a partir do momento que você começa a ter consciência disso, você começa a entender o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. E eu senti muito forte que essa live precisava ser feita, que eu precisava passar essa mensagem aqui para vocês, compartilhar até um pouquinho do que aconteceu ontem. Ontem eu estava numa reunião de negócios e muitas vezes eu conversei com vários empresários e empresárias, inclusive ontem, sobre isso, porque muitas vezes as pessoas olham para as emoções, entender o seu funcionamento interno somente como bem-estar. Mas vai muito além disso. Não é somente sobre se sentir bem, até porque se sentir bem não é só somente. É o essencial, porque quando você não está bem e quando você realmente não conhece aquilo que te impulsiona, que potencializa a sua vida e as crenças, os padrões de pensamentos que te travam, a sua produtividade bloqueia. A criatividade, bloqueia, a produtividade diminui. Ao invés de ser uma pessoa produtiva, você vai para uma pessoa que vai para o esforço, que são coisas completamente diferentes. Vem o adoecimento, vem tantas outras coisas. Então achei importante trazer essa mensagem aqui, e um pouco do que eu conversei, do que eu falei lá sobre o meu trabalho, mas não é nem sobre falar sobre trabalho, é sobre uma mensagem realmente de vida. Porque eu vejo que muitas pessoas têm um grande potencial e sabem de alguma forma que tem um grande potencial. Só que mesmo com muito conhecimento, não consegue muitas vezes compartilhar esse conhecimento, colocar em prática tudo que sabe. E às vezes olha e fala assim, caramba, essa pessoa com menos conhecimento que eu tá indo, o que tá acontecendo? Por quê? É sobre a nossa mentalidade. Ontem, se não me engano, inclusive postei uma mensagem com relação a isso, que você vai até onde a sua mente permite. Para algumas pessoas, isso é ótimo, é um alívio, fala que bom. Para outras, pode ser assim, caramba, até onde realmente minha mente está me permitindo ir? E quando eu falo sobre a mente permitir ir, não é de uma forma racional. É como o inconsciente, para onde o seu inconsciente tem te mandado diariamente, tem tomado o controle da sua vida. Para que ações, para que escolhas? São escolhas, ações, decisões que tornam mais pesado ou que tornam mais leve? Se você olha para o seu tempo hoje, para o tempo que você está acordado, para o tempo que você está acordada no seu dia a dia, quantos por cento do seu tempo os pensamentos são pensamentos que te impulsionam e que estão conectados com o momento presente e que te impulsionam tanto de você acreditar que vai fazer acontecer, quanto de você ter confiança, quanto de você entrar em ação? Quantos por cento desses pensamentos
estão conectados com o passado. Com situações que aconteceram no passado, que às vezes você fala, hoje não acontece isso, porque lá atrás aconteceu isso, isso, isso. E quantos por cento... Tô com bala na boca, gente. Daqui a pouco já acaba. E quantos por cento estão conectados com o futuro? Por quê? De 60% para mais dos seus pensamentos precisam estar no momento presente. Quando a gente está mais depressivo, mais angustiado, mais triste, o que isso quer dizer? Que a maior parte do seu pensamento está conectado com o passado. E muitas vezes um pensamento inconsciente, porque são tantas feridas, são tantas situações que precisam ser resolvidas, até daquilo que você pensa sobre si, que isso afeta o seu momento presente. Porque a nossa mente, ela é atemporal. Passado, presente e futuro estão aqui. Por isso que se você não resolveu alguma questão do passado, a hora que você pensa aquilo dói, a hora que você compartilha, parece que você está vivendo aquilo de novo, porque realmente você está. A nossa mente, ela é atemporal. Então, se você não cuida do que aconteceu lá atrás, da sensação de vazio, daquela criança que precisou dar conta muito cedo, daquela rigidez que muitas vezes houve na infância, daquela sensação que você não podia errar, daquele medo de incomodar, aquilo continua fazendo parte da sua vida. O mesmo vale quando a maior parte do seu pensamento fica no futuro, que é onde vem a ansiedade, é o excesso de preocupação. É como se a maior parte do tempo somente está lá na frente. E se isso der errado? E se isso der errado? A mente, os pensamentos estão no futuro, mas não é no futuro de uhul, que delícia. São preocupações trazendo cada vez mais pontos do que pode dar errado, mas não focando também na solução. Sim, em alguns momentos é importante a gente olhar para o futuro e ter a curto, médio e longo prazo aquilo que a gente quer realizar. É essencial olharmos para o passado e trazer com a gente os aprendizados que nós tivemos, porque a partir daquilo que nós passamos e doeu, a gente desenvolve os nossos talentos, os nossos recursos, inclusive para a nossa profissão. Só que grande parte do seu tempo, seus pensamentos, o seu foco, as suas ações precisam estar no momento presente. E quando eu falo isso, não é somente sobre o racional. É sobre onde o seu inconsciente está te levando. Onde a hora que você se pega, você tá ali já lembrando de uma determinada situação, ou com aquela sensação esquisita, ou muitas vezes não vem nada desconfortável nem no pensamento, nem nas sensações, mas vem nas ações ou nas respostas que você tem no dia a dia. É como se para fazer as coisas que você já está acostumado, que está no piloto automático, você vai, tem energia, tem foco, faz acontecer. Mas quando é algo que realmente vai te levar de encontro daquilo que seu racional diz que deseja, não tem tempo, não tem energia, algum imprevisto acontece, alguma coisa acontece que para. Você fala, nossa, de novo isso, ou é com muito esforço, é sempre sofrido. No meu caso, sempre foi com muito esforço. Lembrando, gente, porque às vezes falo sobre leveza e sobre esforço. Leveza não é sobre não ter comprometimento. É sobre você conseguir fazer as coisas de uma forma que seja saudável para você. Porque a gente precisa parar de normalizar adoecimento, exaustão. Viver na correria não é status, é preocupante. Está relacionado aos traumas, a esses padrões inconscientes, a essa mentalidade que precisa se transformar. E dentro da reunião de negócios que eu estava ontem, mais de uma pessoa veio conversar comigo e trouxe essa questão de Su, eu sei do meu potencial, muitas vezes eu tinha dificuldade para comunicar aquilo que eu conhecia. Eu sabia que eu podia ter mais resultados, mas algo não acontecia. Teve uma pessoa que veio me falar sobre a equipe de vendas, né? Que lá eu estava falando sobre as palestras, os treinamentos que eu faço dentro das empresas. Comentei um pouco, na hora que a gente estava ali entre mulheres, sobre a nossa mentoria leve, que a gente começa na segunda-feira, em que a gente vai trabalhar tudo isso. E aí, teve uma pessoa que trouxe, inclusive, com relação à equipe de vendas.
Porque quando a gente fala sobre resultados, seja resultados de equipe de vendas, seja os resultados que você quer na sua carreira, no seu negócio, na sua vida, mais de 80% é sobre mentalidade, não é sobre estratégia e conhecimento técnico. Sim, vamos deixar redondo, 80-20. Esses 20% de estratégia, de conhecimento técnico, de experiências é essencial, claro, é primordial. É isso que vai trazer a autoconfiança, porque a autoconfiança está relacionada à execução, aos seus diplomas, à sua experiência. Só que se os 80% da sua mentalidade não estão trabalhados, é onde você se sabota. É onde que eu trouxe para essa pessoa que falou da equipe de vendas, que inclusive uma funcionária tinha acabado de pedir demissão. Mesmo que aquele vendedor saiba a estratégia, saiba o produto, saiba tudo, se a mentalidade não está trabalhada, essa pessoa vai dar um jeito de sabotar, e não sabotar a empresa, essa pessoa inconscientemente sabota a própria vida. Porque é como se tivesse uma vozinha dentro dela falando: você não pode tanto. Tem pessoas que inclusive já têm essa consciência, tá? Tem uma pessoa que eu atendi umas semanas atrás, que começou a mentoria comigo, e que ela falou, Su, eu percebo que dentro dos ambientes que eu vivo, dentro do meu ambiente de trabalho, eu sou a pessoa que tem um salário maior. Dentro das minhas amizades, eu sou a que consegue mais. Ela falou, só que o que acontece? Meu financeiro tá travado, minhas relações estão travadas, por quê? É como se dentro do inconsciente dela, da mentalidade dela, ficasse, se eu crescer mais, se eu prosperar mais, se as coisas fluírem, eu corro o risco de ficar sozinha. Então eu me saboto. Acontece com todos nós. Até para aquilo que dói, a gente recebe algo em troca. Por exemplo, faturas financeiras, as dívidas, entre aspas, emocionais que você não cuida. Lembra que eu falei que precisa olhar para o passado, cuidar para sua mentalidade, seu pensamento não ficar lá. Essas faturas financeiras, se você não cuida, porque como adultos é nossa responsabilidade, essas faturas emocionais, desculpa, se refletem em faturas financeiras, em dívidas financeiras na fase adulta. Com relação ao dinheiro, existem muitas questões que precisam ser trabalhadas na nossa mentalidade. E que é todo o processo que a gente vai começar a trabalhar a partir de segunda dentro da mentoria Eleve. Então, de uma forma bem prática, bem rápida, que realmente eu não vou conseguir ficar muito aqui, mas a mensagem que eu quero te trazer é que todos nós, que eu, você, que todas as pessoas podem mais. Que se hoje tá travado, você tem a sensação que tá patinando, se você acha que pode mais e parece que não vai, se é sempre com muito esforço, se algum imprevisto sempre acontece, se existe muitas vezes a dificuldade de se comunicar, de se posicionar, se você se cobra absurdamente ou se você até, isso não, tá tudo bem. Tem pessoas que se inscreveram na mentoria Eleve, que já foram para o próximo nível da vida delas, mas que querem mais. E é isso que é importante. Para cada passo da nossa vida, a gente precisa buscar direcionamento para estourar a próxima bolha, para melhorar a nossa performance dentro daquele passo. E aí eu vou para um outro nível, melhoro ainda mais a minha performance. É sobre sermos gratos e um ponto importante. Se hoje são 12:40, se você tivesse hoje, se a partir de agora, a partir do 12:50, vamos colocar, você tivesse na sua vida, virou 12:50, você vai ter na sua vida somente aquilo que você sentiu gratidão hoje. Com o que você ficaria? Isso com nada. Quando eu falo somente aquilo que você agradeceu, é literalmente por respirar, por ter saúde, por ter uma casa, por ter energia elétrica. Sim, é importante a gente ter gratidão, muda a nossa frequência, muda a nossa energia, ajuda a mudar a mentalidade. Só que qual que é o pulo do gato? Se eu tenho gratidão e tô só naquele momento, aquele primeiro momento que eu paro e agradeço e tal, e nos outros, 90% do dia, o meu inconsciente, as minhas dores e as minhas feridas estão tomando conta, não resolveu nada.
Porque a maior parte do tempo a conexão está com a escassez, com a dor, com a repetição de padrões, ou com o esforço, ou com a correria. Onde tem sido o seu foco? Então, sim, é essencial ter gratidão, mas ser realmente de coração e ser no seu dia a dia. Só que é importante também você entender que a vida é movimento e que a gente precisa sempre buscar mais o próximo nível, o próximo nível, o próximo nível. E se você perceber, dentro das famílias, é o que geralmente acontece. A realidade que você tem hoje provavelmente é uma realidade melhor do que seus pais tiveram, independente de como eles foram. Aconteceu alguma coisa que eles deram um jeito de te empurrar pro degrau de cima, ou para mais degraus. E aí você pode fazer isso por você e para as próximas gerações de serem mais níveis ainda. Então é um processo de agradecer, de saber o valor da sua história, de saber o valor das suas superações, de saber o valor dos seus talentos, de curar as suas feridas e de entender. Porque se você não entende o que acontece dentro de você, lembra que eu falei dos 80-20? Se você não sabe cuidar, se você não entende o que acontece dentro de você, se você não lida, as feridas vão tomando conta. E se a sua mentalidade corresponde a 80% do que está relacionado aos seus resultados, à sua vida, à sua abundância, e quando eu falo resultados, não é só resultados com relação à carreira, é com relação à vida como um todo, é sobre abundância, prosperidade, que abrange dinheiro, mas é muito além. Se você não cuida desses 80%, você vai ficando nessa caixinha. Então, qual que é o processo da vida? Eu tô nessa caixinha. Ok, saí, vou para a próxima. E aí você vai indo para caixinhas cada vez maiores até entender que a caixa não precisa nem existir. É um processo de evolução. E eu sei que existem, muitas vezes, muitos momentos na vida que a gente começa a se questionar. Caramba, por que isso tá acontecendo comigo? Nossa, de novo essa situação. Muitas vezes começa a se questionar do próprio potencial ou do próprio desejo que você tem de: será que isso é pra mim? Porque pode ser que na infância você ouvia, sonha menos, isso aqui não é pra você, ou que a sua criança interpretou dependendo da realidade que vivia. Mas o que eu quero te trazer, a mensagem que eu vim aqui para te trazer para que você possa potencializar sua vida, é que é possível fazer diferente. Sim, você tem muito potencial, todos nós temos. O que acontece é que muitas vezes, pra gente, de uma forma inconsciente, é mais fácil permanecer no mesmo lugar, mesmo que doa, porque é um lugar conhecido, porque é um lugar em que meu pertencimento, em que a minha necessidade de vínculo está protegida. E se eu vou para o próximo nível, existe um medo, por mais que seja inconsciente. Porque eu falo que não tem como desver. A hora que você começa a se entender, a hora que você pega a responsabilidade e fala: vou cuidar disso aqui. Eu falo que se a gente pudesse enxergar as feridas emocionais como a gente enxerga as feridas físicas, muitas vezes daríamos muito mais valor e a vida seria muito mais leve. Porque quando começa a travar, quando você tem a sensação que está patinando, quando você começa a duvidar de si, não é um castigo, não é para você se culpar porque você tomou decisão A, B ou C. É a vida falando: para, se olha, volta para casa, essa casa interna pode ser diferente. Eu recebi mais de uma vez esse convite da vida. Se hoje eu tô aqui, se eu fiz a minha transição de carreira lá em 2018, foi porque em 2016 meu emocional estava totalmente abalado, eu já estava exausta, eu só parava quando eu adoecia. Aí eu comecei a olhar pra mim, antes de qualquer coisa, eu não fui fazer curso para olhar pros outros. Eu comecei a olhar pra mim no final de 2016. E aí eu me encantei, comecei a me culpar, por que eu não tinha olhado antes? Porque eu falava: porque eu não tenho dinheiro, sendo que às vezes dava pra parcelar, a gente dá um jeito quando a gente realmente quer, quando realmente dói, ou quando você realmente decide mudar. Aí falava que não tinha tempo, não sei o quê. Em 2016 resolvi olhar pra mim. Me apaixonei. Falei: ok,
Eu quero fazer curso sobre isso, quero trabalhar com isso. Em 2017, fiz minha primeira formação. E aí, em 2017, comecei meus atendimentos. Em 2018, abri a minha empresa realmente. Fiz a minha transição de carreira. E foi transformador. Porque eu tomei essa decisão, mas porque a vida me convidou, falou, olha para isso. Precisa travar mais, precisa pesar mais, você precisa adoecer mais. Era a vida me dizendo, para de carregar tanto peso, para de se cobrar tanto. Desde criança eu me cobrava, se eu não tirasse ar, eu adoecia, eu não ficava em paz. Eu tinha um medo de incomodar absurdo e por medo de incomodar eu fui aprendendo a precisar dar conta sozinha. E eu virei um trator, executando e correndo, executando, e brava, irritada. Sobrava geralmente para as pessoas mais próximas que eu mais amava. E eu nem percebia que no fundo, isso escondia a minha insegurança. Isso escondia os meus traumas. E quanto mais, mesmo quando eu comecei a fazer minhas primeiras formações, quanto mais eu acumulava curso e conhecimento, mais era uma forma de fugir de olhar para mim. Porque a gente não foi ensinado na escola, né? Eu falei isso ontem, na reunião que eu tive de negócios. A gente não foi ensinado na escola de aprende a usar os aplicativos que você tem internos antes de aprender a usar os aplicativos do celular. A gente hoje tem a inteligência artificial para nos ajudar nas partes que a gente não precisa se preocupar. E essa evolução é para que a gente aprenda a voltar a ser realmente humano, a voltar para casa. A gente consegue se conectar, hoje eu estou conectada aqui com vocês, mas você está conectado com você? Onde que está a sua tomadinha de conexão? Está no mundo? Está no celular? Está no externo? Está nas feridas da mãe que não foi presente, do pai que foi ausente, dos pesos que você precisou carregar, na sua perfeição, na sua cobrança, no monte de curso, nas suas atividades, ou muitas vezes tem gente que tem o vazio e vai conectar a tomadinha do vazio nos filhos. E aí a dor vai passando de geração para geração, ou você pegou a sua tomada, a sua conexão e falou, deixa eu olhar para mim. Dentro de você tem um potencial incrível. Tudo aquilo que você sonha, você pode sim realizar. Só que precisa ir com frio na barriga, precisa assumir riscos. Ontem, por exemplo, essa reunião de negócios que eu fui começou às 6:30 da manhã. Era 5 horas da manhã, eu já estava acordada. 6:30 eu estava lá em reunião. Ficamos até 10 e pouco. Falando sobre negócios, sobre empresas e sobre pessoas. Porque nada nessa vida se faz sem pessoas. Só que tanto eu, quanto você, quanto todos nós, a gente precisa aprender a parar e voltar para casa. Se você olhar quando a gente fala sobre vendas, sobre alta performance, sobre comunicação, sobre relações, sobre qualquer coisa, a primeira parte, o primeiro pilar, o básico, é o básico. É olhar para si. É se entender. Porque como que a gente vai entender os outros? É justamente uma mensagem, se não me engano, que eu postei no Stories ontem. Provavelmente, nesse momento, você está fazendo pelo outro, pelas outras pessoas, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que estão à sua volta, aquilo que você precisa aprender a fazer por você. Aquilo que a criança que você foi um dia precisa. O que você faz sempre pelo outro? Dentro da lista das pessoas que você mais ama no mundo, onde está o seu nome? Ou pode ser que nem esteja. Então o meu convite é para que a partir de agora você comece a se amar o suficiente para fazer por você. É isso que potencializa a vida, é isso que potencializa os resultados. É entender essas feridas, porque tem um porquê a gente repetindo esses padrões. Quem foi aprendendo a sentir culpa a vida inteira de uma forma inconsciente, vai dar um jeito de, nossa, esqueci de fazer um negócio por você, desculpa. Porque a gente vicia.
o cérebro fala, vou repetir, é isso aqui que é o normal. Na minha vida, o normal era ser com esforço. Era aguentar tudo. Era o normal. Então eu repetia, dava um jeito de algo que era simples se tornar mais complexo para ser com esforço. A gente vai repetindo esses padrões. Então, tome consciência de que padrões você está repetindo. Com quem você aprendeu. De quem você ouviu, quem você via fazer dessa forma. Tome consciência. E quando eu falo tome consciência, é sentir mesmo. Onde você quer chegar. O que você quer fazer, o que você quer realizar e quais ações você vai tomar a partir de agora. Se sentindo não só racionalmente, mas emocionalmente uma pessoa merecedora de ter uma vida feliz, abundante, próspera, com leveza, com realização, não esperando chegar o fim de semana para poder curtir, não esperando chegar o fim do mês para poder fazer não sei o quê, mas se permitindo. Inclusive fazer aquilo que é desconfortável, que dá medo, que dá frio na barriga, porque geralmente é isso que vai te trazer mais resultados. Você merece. Existe uma potência incrível dentro de você. Você precisa só se permitir acessá-la. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: na caverna onde você tem medo de entrar e a gente vai deixando para depois as coisas, é onde estão os seus maiores tesouros. Naquilo que você acha imperfeito, naquilo que dói, que a gente guarda bem escondido, é onde está o seu talento, o seu recurso, a sua potência de vida. Se hoje eu atendo pessoas, se a gente vai começar a mentoria na segunda-feira, Eleve, se hoje eu posso falar sobre isso, se eu estava ontem na reunião de negócios mostrando para os empresários que a grande potência deles, da empresa deles, dos resultados dos colaboradores começa de dentro para fora, foi porque eu precisei olhar para isso. E eu tiro a minha potência a partir disso. Isso se transformou no método que eu criei. A gente consegue ver a luz quando tem a sombra. Que nem agora, tá tudo claro. Se eu ligar uma lanterna, vai mudar muita coisa? Agora, se eu tiver à noite, na escuridão, e ligar uma lanterna, é onde ela faz muita diferença. E todos nós temos luz e sombra. E é importante que você ame tanto sua luz quanto sua sombra. Que você olhe para a sua história e a partir disso potencialize cada vez mais a sua vida. Que você aprenda todos os dias ter técnicas, ter método, ter direcionamento, ter um momento. Meu nariz tá meio entupido, né, gente? Acho que a alergia atacou. Ter um momento para cuidar de você. Porque isso faz toda a diferença. Sair do piloto automático. Se reconhecer. E como eu falei, na segunda-feira, a gente vai iniciar nossa mentoria em grupo, Eleve. É uma mentoria em que a gente vai trabalhar felicidade. Felicidade conecta também com conexão, com comunicação, com leveza. Porque felicidade não é sobre algo inacessível e nem sobre estar o tempo todo. Mas é se permitir ser quem você é, se posicionar, se apropriar da sua própria voz. Que a gente vai aprendendo a se moldar, então precisa descobrir quem você é. A gente vai trabalhar a autenticidade, que está ligada à autoconfiança, autoestima e autoimagem, principalmente, que é essa mudança de mentalidade, para que você possa expandir. Primeiro a consciência, de entender e saber mexer nesses aplicativos. Primeiro voltar para casa. A partir disso, expandir a sua vida. Porque aí você sai dessas prisões emocionais que todos nós nos colocamos. Você vai estourando essa bolha. E, consequentemente, os seus resultados. Por isso que ela chama Eleve, para que você possa elevar ainda mais sua vida ainda nesse ano de 2025. É uma mentoria em grupo, online. Ela é exclusiva para mulheres, porque a gente trabalha inclusive feridas com relação ao feminino, porque a gente repete padrões e a gente vem de histórias de mulheres que muitas vezes precisaram se calar, viveram com muito esforço, com muitos sacrifícios, que não puderam ter voz.
Eu brinco sempre, eu falo que os homens vão ali fazer uma reunião falar sobre o trabalho, fala, vou fazer uma reunião de negócio, vou fazer network. A mulher geralmente fala, eu vou tomar um cafezinho. Isso fala muito sobre permissão. Então a gente vai trabalhar tudo isso, são encontros ao vivo e não é com conteúdo, não é para você ter obesidade de informações, obesidade mental, porque eu sei que isso já tá todo mundo cheio, faz só você se comparar. É sobre dinâmicas, vivências, exercícios práticos e mais do que isso, não só exercícios práticos, movimentos sistêmicos que a gente vai fazer dentro dos nossos encontros, mas você sempre vai receber ferramentas para você aplicar no seu dia a dia, para você aprender cada vez mais a lidar com você, porque senão não adianta você ter uma Ferrari e tá numa estrada toda esburacada, que não vai usar a máxima potência daquele carro. A mesma coisa serve para nós. Pensa na sua mentalidade como uma Ferrari. Só que se você não olha e não sabe lidar, a potência fica ali parada. E é onde muitas vezes o corpo adoece, a vida trava, pesa, falando, você pode mais! Vamos recapear essa estrada, tá tudo certo. E é esse processo que a gente faz dentro da mentoria leve. As inscrições vão se encerrar amanhã de manhã. Então, se você quiser garantir sua vaga, não deixar mais uma vez pro próximo ano, pro próximo século, para a próxima década, envia a Eleve aqui nos comentários ou por direct, que a gente passa todas as informações e você inicia essa jornada que eu tenho certeza que será muito especial, transformadora e que vai realmente mudar a sua vida. É um processo enriquecedor de transformação de dentro para fora, porque inclusive a abundância, a prosperidade precisa acontecer primeiro internamente. Você só vai até onde a sua mente, o seu emocional permitem que você alcance. Uma ótima tarde, um ótimo sábado, um ótimo final de semana para você. E lembre-se, você pode muito, muito, muito mais. E mais do que poder, você merece. Ótimo final de semana, a gente se vê segunda-feira ao vivo na Eleve. Tchau, tchau!